Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. I'm fine too, you and your family, of course. So, welcome to our English class number 30. Bem-vindos à aula 30. Assunto da aula de hoje, Defending Points of View. Defendendo pontos de vista. Novamente, a gente trabalhando com esse assunto. O objetivo proposto para esta aula é, então, debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo em função do processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. Olha lá, a globalização. Todo mundo conversando. Pretend our school is planning an amazing end of the year trip to a place you've always wanted to go. However, only one student will have the chance to go. This student will have to collect information about this place in order to present it to his or her classmates next year. Which arguments would you use to convince your teachers and the principal that you should be chosen? Which strategies would you use to support these arguments? Finja que a nossa escola está planejando uma incrível viagem de final de ano para um lugar que você sempre quis ir, que você sempre quis conhecer. No entanto, apenas um aluno terá a chance de ir. Esse aluno terá que coletar as informações sobre esse local para apresentá-los aos seus colegas da classe no próximo ano. Que argumentos você usaria para convencer os seus professores e o diretor da escola de que você deveria ser escolhido? Quais estratégias você usaria para apoiar esses argumentos? You have to convince your teachers and the principal that you are the best choice for his trip. What is your strongest argument? Which strategies would you use to support it? Would you compare yourself to other students? Would you give examples of your contribution to this school community? Você tem que convencer, então, os seus professores e o diretor, ou a diretora, tanto faz, de que a melhor escolha para essa viagem é você. Qual é o seu argumento mais forte? E quais são as estratégias que você usaria para apoiar esses argumentos, ou o maior argumento que você vai passar? Você se compararia a outros alunos? Você faria esse comparativo? Você daria exemplos da sua contribuição para a comunidade escolar? As estratégias de persuasão e argumentação que serão usadas são essenciais para convencer a equipe que escolherá o vencedor para a viagem. Então, olha só. Então, como é que a gente vai convencer? Aqui nós temos um podcast que fala a respeito de para quem pertence o inglês, de quem é a língua inglesa. Who owns English? It's not the who you think. Então, para quem pertence o inglês? E não é para quem você pensa que pertence. Então, aqui a gente vai ver os tipos de argumentação e como persuadir as pessoas com fatos, com verdades, para que for, no caso dessa viagem, para que essa pessoa fosse escolhida realmente. Então, olha lá. Choose the paragraph that best summarizes the excerpt from the podcast episode. A gente vai ouvir esse podcast, mas antes disso, nós vamos coletar uma informação. Você vai escolher o parágrafo que melhor resume esse trecho do episódio do podcast que a gente vai acabar vendo, certo? Então fala assim, ó. Vamos ver qual dos dois. Aí você vai saber o assunto. Lembrando que você não precisa entender todo o áudio que a gente vai ver agora. Você vai partir, então, daquilo que você tem conhecimento, que você vem adquirindo com o passar do tempo. Estudando, claro, você já está no 9º ano, você já tem um grande vocabulário, sobre jogos, músicas, filmes e assim por diante que você traz com você, que você já aprendeu antes. Sempre lembrando disso, que o objetivo não é que você entenda tudo, e sim que você capte a ideia principal e que você consiga encontrar a informação que foi pedida para você encontrar, que foi solicitada, ok? So, let's go. The British were the ones who invented the English language. When they started to spread their empire all over the world,
their language was spread with them. For this reason, nowadays, a lot of countries also speak English as a first language, like the United States and Australia, and many other countries speak it as a second language, like India. This is why teachers of English from all over the world should teach their students to sound British. After all, they are the real owners of this language. Muito bem, então aqui fala que quem é o dono de verdade da língua inglesa são os britânicos, certo? Por quê? Porque eles espalharam o inglês ao redor do mundo. E depois de terem espalhado, eles acabaram se efetivando, não é? Fazendo com que vários países que já tinham a sua língua materna usassem a segunda língua. No caso da Índia, ou então que esse idioma se tornasse o idioma principal, que é então, como nos Estados Unidos e Austrália, certo? E aí é por isso que então o dono da coisa toda então seriam os britânicos, porque afinal de contas são eles então que comandam a língua, eles são os donos. Será que é isso que fala no podcast? Ou, vamos ver, a outra opção. Many years ago, English learners from all over the world believed that they were learning a language that was owned by the British. Nowadays, however, this idea has changed because the number of non-native speakers is a lot bigger than the number of native speakers, and English is now the language of communication. Therefore, teachers of English should expose their students of all types of English and shouldn't force them to sound British or American, which means respecting their accents and their identities. Então aqui, muitos anos atrás, aqui quer dizer que todas as pessoas que aprendiam em inglês, os estudantes de inglês, eles acreditavam que quem mandava na língua e quem era o dono dela, o proprietário, eram os ingleses, não é? Porém, hoje essa ideia já mudou, porque a gente pode considerar que existem muito mais pessoas que falam inglês como segunda língua, né? Tirando a sua língua materna, do que os próprios americanos e ingleses, que têm inglês como língua materna. Então, nós acabamos tendo um número muito maior de pessoas que falam inglês do que os próprios nativos. Então, e até então, é uma língua de comunicação, certo? Porque ela é, em tese, uma das mais fáceis de se aprender. Então, todos os professores de inglês, eles devem expor os seus alunos a vários tipos de língua inglesa, não é? Como a gente faz aqui. A gente escuta várias pessoas de vários lugares falando inglês. Às vezes é um pouco mais difícil de entender, porque a gente está mais acostumado com o inglês americano, mas a gente entende. E vocês têm todos os tipos de pessoas falando inglês para vocês ouvirem e verem que os sotaques são diferentes. Eles acabam sendo igual ao nosso, não é? A gente nunca vai conseguir falar exatamente como eles, porque o nosso sotaque é diferente de língua portuguesa. E a mesma coisa de outros países, por causa dos seus sotaques e das suas formas de comunicação. Então agora sim, a gente vai ouvir então o podcast. O podcast, vocês sabem que são áudios gravados que podem ficar na internet ou em qualquer rede ou em redes especializadas para você ouvir quando você quiser. Às vezes são programas gravados, às vezes são conversas que ficam dentro de uma página, normalmente autorizada, para poder ouvir. Então a gente vai ouvir que traz como assunto a expansão da língua inglesa pelo mundo. E a quem pertence realmente a língua inglesa? Olha lá, não deixa de ficar ligado. Agora você já sabe mais ou menos sobre o que o podcast vai falar. Apenas aos nativos ou a todos que falam inglês também como segunda língua? Quem manda nessa parada toda, hein? Então, a gente vai acessar o link e nós vamos ouvir. Lembrando que você não precisa entender tudo, ok? Vai acompanhando e vai tentando entender o que a ideia principal do texto fala, certo? So, let's go! Hello everyone. Okay, so to start with the podcast today, and Rob want to share a really interesting story with us. The story is that I was in a training and there were maybe about
Chinese, half of them were foreigners. Where is it? It's in Shanghai. Okay. Right, it was a big lecture for YouTube. And this is training about how to use spreadsheets or something. The lecturer was from Mexico. He had an accent, but I could understand him perfectly. Anyway, something interesting happened about 2/3 of the way through the day. The Chinese people in the audience couldn't understand it. And So when you say the Chinese audience, are they English teachers? some of them are English teachers, some of them are managers, but basically all of them are using English every day for work. And all of them, there were some people I knew that had worked in an English language school for like 5 years or 10 years, right? So they're speaking in English every day. What I realized was that because these people were having to listen to an accent they didn't recognize, they couldn't understand, right? Even though they've got this really, really high level of listening, right? And they're able to communicate with quote unquote native speakers all the time. They couldn't understand this lecturer because he was from Mexico. Okay. So So today we're going to talk about English as lingua franca. Tracy, what's English as lingua franca? Or what does that mean to you? no, I think it's just a language which is used by different people who speak different language, and they use this The language. language, but people are speaking different language. And they're using the same language to communicate. Yeah, right. So it's just basically this idea that I think if you go back maybe 50 years or something, there was a British Empire, all the world was learning English, but they were learning English from this point of view that the British who were the masters and the controllers of the whole world were forcing people to speak English, right? And you have the Second World War, 1950s and the 1960s, a lot of these countries, India, Burma, etc., get their independence. And if you move on to the present day, and the same with a lot of Africa as well, right? A lot of African countries were under British rule. If you move on to now, we have the situation where a lot of the world is using English to communicate with each other. And all of a sudden this idea of English as being like owned by Britain has changed, right? Because over the years, the number of non-native speakers, right, non-British or non-Americans or non-Australians who speak English has gone bigger and bigger and bigger. So now we're in the situation of saying, well, who owns English? What counts as being right or being wrong? So for example, right, if you have, and I don't know how many, just say it's 300 million people in India who can speak English, can someone British say that their English is wrong? There's I think it's the same situation in China because it's very common for the teacher and then being asked by the students, oh, okay, teacher, I'd like to improve my English. I want to study American English or British English only. So now you think about the number of people who speak British English or American English is much smaller than the non-native English speakers. the in the people who world. speak Chinglish. Yes, exactly. And it's quite interesting. Like last year, I attended like a meeting or conference, and there was a Chinese professor and talking about something similar, like we shouldn't teach like British or American English, we should teach them like even Aussie English or New Zealand English or Chinglish to the students, because in the future they're not only talking to the people from those countries, they're talking about people from all over the world. So I think this is an interesting point to consider as teachers, like what do your students want to sound like and why do we want to sound like that? And I remember years ago meeting some professors from, I think they were from Cambridge or from Oxford or something, who come to China or to come to Shanghai to do some Q&A session with a bunch of directors of studies, and they got onto this topic, and I think one of them was from Greece or France, I can't remember. And anyway, she said, I don't want to sound British or American when I speak English. Do you know why? Because I'm not British or American, right? I'm from Greece. I want to sound Greek when I speak English, right? And I think what's one of the interesting things about students choosing an accent is your accent says so much about you. When I speak English, or I think when British people speak English, it says not only about where you're from, but it also says that where you were educated, possibly in the class that your parents are from. So there's a lot kind of in your own identity that's wrapped up in your accent. Oh, interesting. I read about a study a long time ago. Someone did some research and they played these Japanese learners of English a bunch of different accents, and they said, here's 20 accents, 20 different people speaking English, and they're all from different places.
which one of these people would you most like to sound like? Can you guess which accent they chose? Yeah, they chose a Japanese person Okay. speaking English. I think it's worth, like, for teachers that we don't just make this assumption that our students want to sound like us, but also, one, that might not be a realistic goal for them, but two, yeah, they might not want us to fix all the pronunciation errors because they might still want to sound, maybe errors is the wrong word to use there, but yeah, our students might not necessarily want to sound like that. But the interesting thing is when we were teaching, because according to my teaching experience, and we were teaching some like lower level classes, and you know some of the companies and just schedule the classes particularly for like Chinese teachers. They're teaching lower level students like beginner and elementary, and then international teachers they're teaching higher levels because they believe Native speakers, yeah. So I think that's the whole thing, and it's really hard to change people's perception or their belief. And okay, different teacher doesn't matter, and I should understand different accent and who has different background. It definitely affect the teacher's confidence. Yeah. I don't know if you remember at the very beginning when I became a trainer, I actually not very confident because I think I'm a Chinese and not native English speaker. If I give a presentation or go to conference, I don't think people would believe my idea. So I'm not confident to give a presentation to a lot of native speakers. Right. I'm sure I told you at the time, like whenever I go to an international conference, or I went to TESOL International a couple of years ago, and half of the plenary speeches were by Chinese people. So I think different places kind of view that differently. You talk about the Japanese people and their, you know, the study that we read about. It reminds me of like in my university, we did a project with the students in a Japanese university. One module is about like accent and how you can be understood. I remember each week we talk each other through Skype, and then we try to record our conversation. When we come back, we have to do analysis and see how much that you had difficulty to understand and how much that you understand each other and why you could understand each other and why you didn't understand each other. So we realized actually the elements affect us understanding is not the accent, it's not the language, it's about the background and the culture concept. For example, maybe they introduce something which we have never exposed before in China, so we just didn't understand. So it's not so much about the language, right? It's about the concepts and the context. It's really interesting. Something I think is worth mentioning here is that some scholars have tried to redefine this into, I think it's like 3 separate, they call them circles. One's called the inner circles, so this is all your native speaking countries, Britain, America, Australia. And then the outer circle is maybe countries like Nigeria or maybe the Philippines, right? Where it's not anyone's first language, but lots of people will learn it at school or be educated in it, and it might be the official language of the government, right? And then you have countries like, I think, for example, in China, where very few people maybe are educated in English, but if you believe the China Daily, then something like 300 million people in China are either speaking English or learning to speak English. You know, earlier we were talking about the different accents, so if this is not that important, if we can make sure everybody understands each other, what's the point we spend all the time and the energy focus on phonology and talking about like connect speech and everything? I think one of the implications of all this is at the very least you need to focus on like listening skills, like phonology sub skills. Okay, so maybe your students don't need to master all this connected speech aspects of phonology. In my opinion, for a lot of students, it's not actually that important. And as you say, if it's someone Chinese speaking to someone Japanese, if they can use connected speech or not, maybe isn't that important. But what is more important, I think, is practicing listening skills. So I think, for me, the implication of all this is that teachers bring in listening into the classroom that isn't the prescribed listening from the course book, and that they find examples of non-native speakers speaking English, and they do listening activities on those, and help students like pick out phonological patterns that are with those. Because otherwise you end up with that situation we were talking about earlier with someone Mexican speaking, and you have all these people who think that they can speak English perfectly, and someone Mexican stands up in front of them and they go, no idea what they're saying in English. Okay, interesting. And now we focus on like English as a lingua franca. So for the next 20, 50 years, do you believe that English is still going to be the language everybody in the world choose to
communicate. Yeah, I guess there's some different schools of thought on this. One of the ideas is that there's no such thing as English. We shouldn't think of English as one language. We should think of English as almost like different dialects of English. Yeah. Obviously, we sometimes talk about American English or Scottish English, but we now need to start thinking of Indian English, Chinese English. So all these different types of English we can almost look at as being different dialects and treat them as that. However, it's also worth saying that there are some scholars that think that's completely wrong and think that there's no patterns and that all these aspects of the different dialects are actually just errors. So not everyone agrees with that. Yeah. So I think that's one way that it seems like it's likely to develop. Yeah, I think it's like a long-term thing, not just one day or 1 week. Teachers or students and completely change their behavior and their idea or mentality towards the language. But I think it's something definitely worth considering and when we're teaching and learning. Okay, to finish our conversation today, and English as a lingua franca. So, any key points that you'd like to give us? I guess for me the main things are that one, don't assume that your students want to sound like you. Two is don't assume that your model of English is the only model of English. The third thing, really important, is expose your students to as broad a variety of different accents as possible and make sure that they're aware of all those different patterns of different types of English and at least get them used to listening to different accents. Because if your students can only understand British and Americans, then probably 70% of the time when they're in the real world, that's not going to be much help. And just be proud of your own accent and your own dialect when you're speaking English. Be confident. Yeah. Great. Thanks, Tracy. Thank you, Ross. Bye-bye, everyone. Muito bem, galera. Eu sei que foi um pouquinho extenso, não é? Mas se você teve calma e paciência para ouvir, você conseguiu entender então que lá de trás das duas opções que a gente previu que fossem verdade é que sim, o inglês, opa, fugiu tudo. O inglês, até um tempo atrás a gente achava que quem eram os donos era quem realmente falava a língua, não é? Como primeira língua. Porém, depois a gente foi vendo e fomos estudando que realmente não é assim, né? Que todas como língua franca, que é uma língua que é usada para comunicação entre todo mundo, então ela não pertence exatamente a um determinado lugar. E sim, hoje nós somos um número muito maior de pessoas que falam inglês como segunda língua do que os próprios nativos. Então, a gente já comanda toda essa parte, não é verdade? Nós já comandamos o mundo. Então, é claro que você tem que lembrar, sim, que existem formas diferentes por conta do sotaque e cultura. Se você prestou atenção em algumas partes do vídeo, ele falou a respeito de pessoas, por exemplo, os mexicanos, que têm um sotaque bem acentuado de espanhol. Ele falou dos chineses, que também têm um sotaque acentuado, e que vocês sabem que a China, o mandarim, o idioma que é falado na China, ou nos principais, não tem a letra R, não é? Não tem o som da letra R. Por isso que a gente acha engraçado quando eles falam pastel de flango, porque o R não tem no idioma deles. E aí eles precisam fazer um esforço muito grande para conseguir falar inglês também, por conta de todos os R's que a língua inglesa traz junto com ela. Então a gente sim se adapta. E nós vamos, com o passar do tempo, como eu já falei há pouco na primeira parte da aula, que nós somos acostumados mais por conta de músicas, filmes e assim por diante, jogos, com o inglês americano. Porém, o inglês de todos os outros fica mais fácil de entender também quando a gente tem calma. So, the strategies used to develop an argument to make them more convincing are historical facts, make comparisons, and so on. Então, as estratégias usadas para a gente desenvolver os nossos argumentos, elas têm que se basear em fatos históricos e fazer comparações. A gente tem alguns desses pontos. Então, which of these argumentative strategies can you identify in the podcast? Então, you can choose more than one. Qual desses argumentos, essas estratégias argumentativas, a gente consegue ouvir lá no podcast? Historical facts, ele falou sobre fatos históricos. Ele falou sobre examples, exemplos. Ele falou sobre pesquisas, estudos que mostram
pesquisas, que têm comprovados fatos. And comparison, ele fez comparações. Então, olha só. Which of these argumentative strategies we could identify? Podemos identificar todos. Ele usou todos. Ele fez comparações, como o inglês falado por mexicanos e o inglês falado por chineses. Ele fez os estudos, ele falou a respeito de estudos comprovados, a respeito de cultura, não é? Ele deu exemplos e ele puxou fatos históricos, sim. Inclusive das próprias mudanças que aconteceram, das invasões, né, da Inglaterra em outros países. Defend your point of view. Então você vai defender o seu ponto de vista agora. Do you think that the English spoken by native speakers, such as the British or the Americans, is more correct than the English spoken by non-native speakers, such as the Brazilians or the Chinese? Você acha que a língua inglesa falada por falantes nativos, como os próprios ingleses ou americanos, é mais correta do que o inglês falado por falantes não nativos, como brasileiros ou chineses? O que você acha? Eles falam mais correto do que a gente? Pensa aí. Nós temos uma vantagem, tanto os chineses, que foram citados aqui, quanto os brasileiros. Nós sabemos uma das línguas mais difíceis do mundo, o mandarim e o português, certo? Então, a gente tem que pensar que nós vamos defender o nosso ponto de vista falando que é a nossa segunda língua, não é? E que a gente sim consegue, apesar de toda a diferença da língua portuguesa para a língua inglesa, sim falar corretamente. É claro que eles têm uma vantagem de ser a língua nativa deles. São eles que inventam as próprias expressões, são eles que divulgam, não é? A gente tem um pouquinho mais de trabalho correndo atrás para identificar, para saber o que é, para saber a hora correta de falar. Mas isso não quer dizer que a gente não se esforce, nós não nos esforcemos. A gente faz isso sim. Então, a língua falada no mundo inteiro é a língua inglesa. A gente dá uns escorregões? Sim, todas as línguas fazem isso, mas não há problema nenhum, não é? Como é que você vai montar o seu argumento para dizer para mim que quem fala melhor? Eles ou nós, que já aprendemos uma língua e estamos na segunda língua? Monta aí o seu argumento, ok? Não esquece de anotar tudo no seu caderno. Essa aula foi comprida, principalmente o áudio. Não há problema, se você achar que esse áudio é interessante, porque ele até foi tirado de um site para provas que a gente presta para os alunos, para proficiência, que é saber o seu grau de como você fala, já é falante, inclusive para ouvir, para falar, para escrever, ou apenas se você quer estudar em outro país. E aí, se você for para os Estados Unidos, você precisa desse certificado para cursar, por exemplo, o ensino médio lá. Então, ele é muito bom para treinar o ouvido, principalmente porque é a parte mais difícil, porque a gente não tem uma legenda da onde tirar, nós temos que apenas ouvir e entender. Então, vá com calma, faça pausas, tente compreender aquilo que você consegue, certo? Lembrando que não precisa compreender tudo. So, the class is over and I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham gostado. Thank you for your attention. See you next class. Bye.